ao sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar nos guiando nessa noite em mais um culto de oração e estudo da palavra. Nós estaremos iniciando nesse momento orando, e eu comecei cantando esta música ao sentir, a música do grupo Logos, e nós estaremos orando, colocando nas nossas orações muitos pedidos que hoje vamos estar mencionando, os irmãos vão estar pedindo e estaremos orando. E também teremos a oportunidade de estar incluindo nas nossas orações o nosso irmão Paulo Sérgio, do Grupo Logos. A esposa dele está na UTI. Então vamos estar orando também pelo nosso irmão, para que o Senhor tenha misericórdia dele e da sua esposa. Nós estaremos neste momento, antes de começarmos a oração, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 32. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 32, dos versos de 1 ao verso 7. Vamos fazer a leitura desse texto do Salmo 32, de 1 a 7. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Salmos
Salmo 32, de 1 a 7. Nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês que estão conosco aí ligadinhos, participando, vamos receber esta palavra do Senhor ao nosso coração. Não há maior bem-aventurança, não há maior felicidade do que ter o perdão do Senhor. Não há nada mais feliz para o homem do que ser perdoado por Deus. Porque o homem pode perder muitas coisas, pode até perder a saúde, perder a própria família, perder muitos bens, mas uma coisa é certa, o homem que tem o perdão de Deus, esse homem é mais que feliz. Por isso, a maior felicidade do homem é ter Deus e ter o seu perdão. É isso que nos diz a Escritura. E diante de tudo o que o salmista estava passando aqui, diz a palavra de Deus que Deus era o esconderijo do salmista e ele o preservava na tribulação. E diante disso, ele diz, e me cercas de alegres cantos de livramento. Nós estaremos neste culto de oração, eu vejo aqui alguns irmãos participando conosco, mandando aqui seus recadinhos, amém, glória a Deus, Deus abençoe. E você já pode também fazer o seu pedido de oração, tá certo? Nós estaremos incluindo pedidos de oração que daqui mais à frente estaremos fazendo ao nosso Deus. Vamos estar orando nessa hora, entregando ao Senhor este culto de oração e em seguida estaremos louvando ao nome do Senhor. Oremos ao Pai. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor. Juntamente com os meus irmãos que aqui estão conectados, nós, ó Deus, oramos a Ti. Como é bom poder exaltar e bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Bendito sejas Tu, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Pai bondoso, Pai bendito, misericordioso Deus, acima de todas as nossas falhas, acima de todas as nossas iniquidades, acima, Senhor, da nossa vida, está a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão para conosco. Obrigado, meu Deus, pela Tua vontade em nossas vidas através de Jesus Cristo, pela salvação, pelo perdão. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso esconderijo, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá livramentos, o Senhor nos coloca no nosso coração louvores, coloca nos nossos lábios, Senhor, cantos de livramento. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem preservado o seu povo, o Senhor tem guardado, meu Pai, da morte. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, meu Deus, mas ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Tu estás conosco, meu Deus, e nós confiamos, ó Pai, na Tua mão sobre nós. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. E nós queremos dedicar esse momento ao Senhor, para que o Senhor aceite, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós te bendizemos, ó Pai, Senhor dos Exércitos, que está conosco. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós estaremos louvando ao Senhor nesta hora.
E eu convido você a cantar alegremente comigo, como diz a palavra do Senhor. Ele nos faz cantar cantos de livramento. O Senhor da vitória, da guerra. O Senhor batalha as nossas batalhas. O Senhor dá livramento ao seu povo. Por isso, pelo Senhor, marchamos. Vamos cantar essa canção, esse corinho que você conhece muito bem. Cantemos ao Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos estão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. A última vez, nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos em família também, juntamente com você, meu irmão. Está aqui o pastor David, minha esposa Carmen e a Karen. Nós juntos estamos louvando ao Senhor. Nosso mascote estava por aqui, mas não está aqui dentro. O mascote é o gato. Ele às vezes participa aqui conosco do culto também. Vamos louvar juntos ao nosso Deus, irmãos. Com alegria, nós estaremos nesse momento exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é
seja o teu nome, Senhor. Do início. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, Senhor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Deus continue abençoando a cada um de vocês, todos que estão aqui pedindo oração, oração pela família. Lá, missionário Severino, um abraço, meu irmão. Nós também estamos com saudades dos irmãos. Lembrança a todos, a irmã Socorro. Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. Olha, meus irmãos, convida seus familiares, convide seus amigos. Daqui a pouco nós vamos começar o estudo bíblico falando sobre a queda do apóstolo Pedro. Nós vamos falar sobre a trajetória do apóstolo Pedro e ver se há possibilidade alguma de um eleito de Deus cair, né? A grande discussão é essa, é se o eleito pode cair. Se Pedro era um eleito do Senhor e ele teve as suas quedas, como então podemos tratar isso também aplicando para a nossa vida? Hoje nós vamos estudar, daqui a pouquinho, o estudo bíblico. Mas nós estaremos, neste momento, tendo a oportunidade de colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações. Como nós sabemos, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. Nós temos a chance e a oportunidade de orar, sabendo que o Senhor é aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. Então, vamos apresentar nesse momento os pedidos de oração. Nós temos os irmãos que pediram pela família, que pediram cura, irmãos que também pediram por libertação. E nós estaremos orando pelas famílias, orando pela nossa igreja, orando pelo mundo, pelo Brasil. Vamos estar então intercedendo neste momento. Vamos estar orando também, lembrando de incluir nosso irmão Paulo Sérgio, do Grupo Logos, a sua esposa que está internada na UTI. Vamos estar então orando nesse momento. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor nos disse, ó Pai, que podíamos buscar ao Senhor e diretamente buscarmos em oração auxílio e socorro ao Senhor. É nessa hora, ó Pai, que nós nos dirigimos em oração, querendo apresentar ao Senhor as nossas petições, querendo, Pai, reconhecer que o Senhor tem poder. O Senhor é o Deus que pode acudir os seus filhos. O Senhor tem um olhar de compaixão, de graça.
E assim nos dirigimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é que pode nos ajudar. Por isso, meu Pai, nesse momento, nós queremos colocar os irmãos que pediram oração. Oração pela sua família, para que o Senhor tenha misericórdia, possa estar livrando de todo mal, suprindo as necessidades, ajudando, meu Pai, diante da crise instalada. Que o Senhor seja, ó Deus, o esconderijo, o abrigo, a força. Pessoas que estão vivendo em depressão, em angústia. Meu Deus, eu oro pela, meu Deus, irmã que pediu oração hoje, pela sua irmã de sangue, para que o Senhor a liberte da ansiedade, da depressão que ela está passando. Tem misericórdia, Senhor, dela. Ó Deus, liberta a vida dela da depressão, da ansiedade, Senhor. Que essa ansiedade que está assolando muitos homens e mulheres, meu Deus, que estão preocupados com a vida, com as coisas do mundo, temendo o que perece. Ó Deus, que nós possamos temer o Senhor e não as coisas que perecem. Retira do coração a ansiedade, retira do coração a preocupação, retira, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia. O Senhor tem poder de libertar essa pessoa da depressão, porque o Senhor fez isso com o profeta Elias, o profeta do Senhor que pediu para si a morte. Ele estava num estágio muito difícil, pedindo para morrer. E eu sei que há muitas pessoas, ó Pai, que estão me ouvindo nessa hora, que talvez estão assim, se sentindo, meu Pai, inúteis, sentindo-se inválidos, sentindo vontade, Senhor, até de tirar a própria vida. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Liberta dessa depressão, dessa angústia, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor livrou muitos homens de Deus na palavra do Senhor. Nos mostra a tua palavra que o Senhor libertou muitos da depressão. Liberta também essas pessoas, Senhor, que estão assim, desse jeito, se sentindo deprimidas, se sentindo, Senhor, amarguradas. Tem misericórdia, meu Pai. Liberta, Senhor, restaura, meu Deus, a saúde daqueles que estão enfermos. Tem misericórdia daqueles que foram suspeitos, meu Pai, com casos do Covid-19. Tem misericórdia, meu Pai, da irmã Tânia, da sua família. Ó Deus, tem misericórdia. Estende a tua mão de graça, de poder, meu Deus, sobre todos os nossos irmãos, sobre toda a nossa família, sobre todos os nossos amigos. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Ó Deus, abençoa esta igreja, meu Pai. Não permita que nenhuma ovelhinha do Senhor se perca neste mundo. Não permita, Senhor, que nenhum pai possa se escandalizar nesse mundo. Não permita, meu Deus, que nenhuma ovelhinha do Senhor, desta igreja, saia do aprisco, que é do temor do Senhor. Não permita que nenhuma ovelhinha do Senhor, Pai, possa se perder nesse mundo, mas elas sejam guardadas no teu amor. Ó Pai, guarda as famílias, abençoa os lares, abençoa, meu Pai, o missionário Severino, o missionário Anderson, os missionários, meu Pai, da nossa igreja. Abençoa, meu Pai, o nosso irmão, o Paulo Sérgio, Senhor, do Grupo Logos. Abençoa a sua esposa, meu Pai, que está lá na UTI. Tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia da tua serva, Senhor. Tu tens poder, Senhor, de restaurar. Contudo, seja feita a tua vontade, meu Deus. Seja feito o teu querer, meu Pai. Ó Deus, abençoa o mundo. Abençoa a nossa nação. Abençoa, meu Pai, o estado de Pernambuco. Abençoa a nossa cidade de Bom Conselho. Meu Deus, toma em tuas mãos, Pai, cada pedido agora, cada petição que agora foi colocada. Meu Deus, nós lançamos diante do Senhor, confiando no teu poder. E assim, Pai, podemos descansar, livres de toda preocupação, porque aquele que foi diante do Senhor em oração, colocou, meu Pai, no Senhor toda a carga. E o Senhor diz, Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é na oração, Senhor, que nós nos aliviamos diante do Senhor, ao colocar diante do Senhor todo o nosso fardo, todo o peso, Senhor. E aí saímos, meu Pai, leves, saímos despreocupados, saímos sem medo, saímos calmos, serenos e tranquilos, na certeza, ó Deus, que Tu estás agindo em nosso favor, para o louvor da sua glória. Ó Pai, que seja feita a tua vontade, pois assim é que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, certos de que o Senhor tem nos atendido, de que o Senhor ouviu as nossas orações, podemos descansar, confiados na vontade soberana do nosso Deus. Por isso, só podemos expressar isso com canção. E essa canção expressa muito bem a nossa confiança no Senhor. Vamos cantar esta canção bem conhecida também do Grupo Logos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso desse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Ele é Jesus, o nosso amigo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja Deus. A minha esposa Carmen aqui nos ajudando e a minha filha Karen ajudando no ovinho, fazendo o som aqui, ajudando. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos a oportunidade rica agora de podermos ouvir a palavra do Senhor, estudar um pouco mais a palavra do Senhor. E nós estaremos falando sobre a queda do apóstolo Pedro. É de nos assustar, de fato, falar da queda de um apóstolo. É algo assustador, assim, parece que choca a gente, né? A queda de um apóstolo. Seria o mesmo, mais ou menos, que dizer, olha, tal pastor caiu, né? E isso traz um choque para a gente, né? Quando a gente ouve, assim, um pastor, determinado pastor, conhecido na cidade, caiu. E aí a gente toma um choque com isso. Agora você imagine um apóstolo do Senhor Jesus. Então vamos falar sobre a queda do apóstolo Paulo, como isso aconteceu e como o Senhor Jesus o restaurou diante da situação da sua queda. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que é o Evangelho do qual nós estaremos lendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês que estão aí ligadinhos, boa noite, amém, glória a Deus, a paz do Senhor, louvado seja o Senhor. Vamos lá, então, acompanhando a palavra de Deus.
Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 22, versículos 31 ao versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 22, do 31 ao 34. Nos diz o texto. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar pedindo iluminação do Senhor neste momento. Bendito Deus, ilumina-nos nesse momento de meditação da Tua Palavra, ilumina os nossos olhos e pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor cumpra o Teu propósito em cada um de nós, Senhor. Ó Pai, que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Nos abençoa, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos estudado durante essas quartas-feiras sobre o fim dos tempos e vimos e temos visto que nós estamos vivendo os últimos dias, mas ainda não é o último dia. O último dia ainda viveremos. Jesus nos advertiu neste sermão dos fins dos tempos. Jesus nos advertiu que nesse período muitos sinais haveriam de acontecer. Um deles seriam sinais sobre o mundo, sobre a terra, sobre a natureza. Mas haverá de acontecer outros sinais. Estes sinais que não é na natureza, que não será no universo, que não será de ordem geográfica. Estes sinais acontecerão também em nós. Não é? Quais são esses sinais? Jesus disse que nos sinais dos tempos, então o amor de muitos se esfriaria. Você sabe muito bem que isso está registrado lá no sermão profético de Mateus, capítulo 24, versículo 10 e o versículo 12, quando Jesus disse que no final o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito propício para que o nosso amor se esfrie por Jesus. Nós estamos afastados da comunhão. De certa forma, eu estou falando da comunhão física, porque nós, principalmente nós, ocidentais, temos uma carência afetiva muito grande. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos do calor humano, nós gostamos do tato. E nós fomos arrancados de uma coisa assim, que nós valorizamos muito, que é a presença física. E nós estamos privados disso. E por conta dessa situação, isso acaba sendo algo que contribui para o esfriamento de muitos. E Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Mas não só isso. Jesus também disse que por causa do nome dele, muitos se escandalizariam. Escandalizariam não por causa de Jesus, mas cometeriam escândalos. No final dos tempos, muitos cometeriam escândalos e muitos teriam seu amor esfriado. Eu creio que nós estamos vivendo tempos assim, em que o amor de muitas pessoas está se esfriando por Deus, por Cristo. E não se bastasse apenas isso, mas ainda nós temos percebido não apenas o amor se esfriando, como também temos percebido que há muitos escândalos acontecendo. E isso tem, de certa forma, apontado para os últimos dias. Agora, é possível que um filho de Deus se desanime? É possível que um filho de Deus possa esfriar na fé? Sim, é possível. É possível que um filho de Deus tropece. É possível que um filho de Deus possa cair
em tentação? Sim, claro. A tentação, aliás, é para o Filho de Deus, né? Aqueles que não são de Deus não são tentados, porque eles já estão debaixo do pecado. Eles já estão guiados pela carne e suas concupiscências. Mas o Filho de Deus, a todo instante, ele é provado, a todo instante ele está sendo tentado. E por isso, mesmo é possível que o Filho de Deus tropece, é possível que o Filho de Deus caia em algum momento, em alguma ocasião na sua vida. Nós encontramos, como a Bíblia mostra, que isso aconteceu com os apóstolos. É claro que os evangelhos focam no escândalo principal, que foi do apóstolo Pedro. Mas nós sabemos que teve outros apóstolos que também escandalizaram, que também esfriaram, que também desanimaram. Posso citar, por exemplo, Tomé. Tomé é outro destaque de alguém, né, que é conhecido como um homem sem fé, mas não é verdade. Não é que ele não tinha fé, é que ele estava com desânimo na fé. Ele estava em crise de fé. E é possível que você, meu irmão, ou qualquer um de nós, eu mesmo, você, possamos passar por situações assim, de crise de fé, de tropeços, de quedas, de situações difíceis. E o que é que nós devemos fazer diante disso? A Bíblia mostra exatamente que um dos apóstolos, e se destaca entre eles o principal, né, o apóstolo Pedro, e nós vamos mostrar quais foram as circunstâncias que aconteceram para que o apóstolo Pedro então tivesse a sua queda e como se deu a sua restauração. Vamos então primeiro começar com a conversão de Pedro. Primeiro vamos destacar como aconteceu a conversão de Pedro. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, ainda no Evangelho de Lucas. Agora vamos lá no capítulo 5. No capítulo 5 de Lucas, versículos de 8 a 11. E nós vamos perceber que a conversão de Pedro se dá em uma conversão cheia de entusiasmo, é uma conversão cheia de emoção, de expectativas, de drama. Se você olhar, o capítulo 5 inicia com a pesca maravilhosa. É aqui na pesca maravilhosa, lembram daquela história que Pedro e a sua comitiva de pesca estavam pescando há muito tempo e eles não haviam conseguido pegar peixe. E Jesus disse, então, olha, jogue a rede no mar, nesse lado de cá, e aí vocês vão conseguir pegar. E então o milagre aconteceu, eles ficaram apavorados com Jesus e o seu milagre da multiplicação dos peixes, né? E é nesse exato momento que se dá, então, a conversão de Pedro. Agora veja como isso acontece em Lucas capítulo 5, versículo 8, Vendo isto o quê? Vendo o milagre que Jesus operou dele ter tentado pescar a noite toda, não ter conseguido, e depois, simplesmente com a ordem da palavra de Jesus, o milagre aconteceu, e então eles pescaram bastante peixe. E através dessa palavra de Jesus, que vendo o milagre, vendo isto, então Simão Pedro, versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, diz, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Veja, um discípulo cheio de entusiasmo. Como é que Pedro se converte? Veja aí, ele se converte se jogando, né, aos pés de Jesus, se prostrando. Veja quanta emoção do apóstolo. É um apóstolo muito emotivo, cheio de impulsos. E, diferentemente dos demais apóstolos, este aqui, ele se converte assim, se jogando aos pés de Jesus. É alguém que está entrando na igreja pela primeira vez, ouve um sermão da mensagem da cruz, Jesus toca no coração dele, e a pessoa vai lá no púlpito, né, chorando, arrependido, e se ajoelha e faz aquela oração de arrependimento. Aqui está Pedro, cheio de entusiasmo também, da mesma forma, se lançando, se prostrando aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, e agora dizendo, né, retira-te de mim porque eu sou pecador. Então, um Pedro cheio de drama, dizendo, eu sou pecador, Senhor, não sou digno. A humildade destacada aqui de Pedro. E aí o versículo 9 diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, veja, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros.
bem como o de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então foi assim que aconteceu a conversão de Pedro. A conversão do apóstolo Pedro se deu através de muito entusiasmo, de muito drama, de muita emoção e admiração. Então, você percebe como aconteceu a conversão, diferente dos demais apóstolos, que a gente não encontra os detalhes também, fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Eu estou fazendo questão de mostrar esses detalhes, porque Lucas é muito detalhista em relação a isso, porque isso é importante para a gente entender a personalidade do apóstolo. Diferentemente dos demais, ele tinha essa personalidade forte. E aí, se você de repente também tem uma personalidade forte, hoje seremos tratados pela Escritura para que o Senhor possa nos ensinar a humildade. Olha o que diz o texto também. Falamos então da conversão do apóstolo Pedro. Agora vamos ver a sua caminhada com Jesus. Se você então agora for lá em Mateus, capítulo 16, vamos voltar lá agora para Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 a 23. Nós vamos encontrar apenas alguns registros. Claro que não dá para estudar todos os detalhes da caminhada, mas eu vou destacar pelo menos 2 detalhes da caminhada. Não estamos fazendo uma biografia, certo, do apóstolo, mas nós estamos simplesmente abordando os destaques da sua queda e depois de como ele foi restaurado, tá certo? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Nós conhecemos muito bem essa narrativa, porque é aquela narrativa que Jesus pergunta aos seus apóstolos quem ele era. Muitas pessoas estavam conspirando, dizendo que Jesus era Elias, outros dizendo que Jesus era um profeta, mas na verdade, Jesus então chega para os seus apóstolos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, mais uma vez, Pedro então, com todo o entusiasmo, com todo o impulso dele, então Pedro vai lá e responde, no capítulo 16 de Mateus. Jesus depois começou a falar sobre a sua morte, que ele deveria morrer, versículo 21, que ele deveria sofrer muitas coisas. E aí no versículo 22 do capítulo 16 de Mateus, então Pedro diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, quer dizer, Jesus estava conversando no grupo dos apóstolos, e de repente Pedro, cheio dessa impulsividade, pega Jesus pela mão, imagina aí, chama Jesus à parte, e aí no cantinho que chama Jesus, ele diz essas palavras que você acompanha aí na Bíblia. Ele diz: Senhor. E olha que Pedro começou a reprová-lo, dizendo isso: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja o apóstolo repreendendo Jesus, dizendo: não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer, eu não vou permitir que isso aconteça contigo. Eu não vou deixar. Veja a audácia do apóstolo. Ele não é apenas impulsivo, ele não é apenas um dramático, emotivo, uma personalidade forte, mas ele vai com essa audácia, dizendo e tentando tomar a frente da vontade de Deus, tomar a frente da vontade soberana do Senhor. E aí ele continua, o texto continua no versículo 23, aquele Pedro que havia confessado lá que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos versos anteriores, que havia falado por boca de Deus, falado uma confissão firme de um eleito, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora está repreendendo Cristo, e por conta disso, em frações de minutos, mais à frente Jesus diz, aquela boca de Deus, agora, versículo 23 diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda
Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então perceba que repreensão severa de Jesus ao apóstolo Pedro, repreendendo aquele que foi boca de Deus em instantes, declarando que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora deu lugar ao diabo e disse e foi repreendido por Cristo, como aquele que estava sendo anticristo, atrapalhando a obra do Messias, atrapalhando o Messias de cumprir a sua missão. Ele foi como uma pedra de tropeço, mas foi repreendido por Cristo Jesus. Então perceba essa situação, estou mostrando algumas circunstâncias que o apóstolo Pedro passou e que, como apóstolo do Senhor, imagine nós, né? Se nós realmente não vamos passar por situações semelhantes, de outrora estar confessando Cristo com a nossa boca e de repente com atitudes, muitas vezes, nós acabamos negando a Cristo de alguma maneira. Mas eu quero mostrar para você outra passagem que mostra a impulsividade do apóstolo Pedro. E vamos lá então no Evangelho de João, essa passagem é muito conhecida, Evangelho de João, capítulo 13. E aí nós vamos encontrar aquela cena bem conhecida, que é a cena que aponta para quando Jesus quer lavar os pés dos apóstolos. E então, quando Jesus quer lavar os pés dos apóstolos, é nesse exato momento que vai tentar começar a lavar os pés do apóstolo Pedro, e então Jesus, mais uma vez, é repreendido por Pedro, dizendo, não, de maneira alguma, capítulo 13 de João, versículos de 4 a 9, quando então Pedro diz, né, aproximando-se, pois, de Pedro, Simão Pedro, versículo 6 do capítulo 13, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, olha aqui, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agora veja a expressão dramática do apóstolo. Versículo 9, ele diz, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, o que na verdade o que Pedro estava querendo dizer é, Senhor, não me deixe fora dessa, né? Eu quero sim participar dessa lavagem. Mas na verdade ele é um apóstolo com uma personalidade muito forte, muito forte. Nós encontramos então aí a sua caminhada com Cristo, algumas passagens que mostram como foi complicada essa caminhada. E eu quero mostrar com isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que é muito possível que o eleito de Deus venha a tropeçar, venha de alguma forma cair, venha de certa forma, como diz a Escritura, né? Aquele que não tem pecado, então faz de Deus um mentiroso. Então, se você diz que não tem pecado, então Deus é um mentiroso, porque todos nós somos falhos, todos nós pecamos. A diferença é de como nós tratamos o pecado e como nós vivenciamos o pecado. É diferente. A postura e a maneira é muito diferente. Daqueles que se entregam ao pecado e daqueles que tropeçaram e por conta das coisas deste mundo, das coisas da vida, tropeçou. Mas há uma palavra muito importante que deve sempre existir e ser praticada na vida do cristão. Se chama arrependimento. Isso aí deve ser uma constância na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Olha, eu quero compartilhar com você, pensando nisso, no que diz a Confissão de Fé de Westminster, quando no capítulo 11, no parágrafo 5º, diz o seguinte: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados,
embora nunca seja possível decair do estado de justificação. Então, nós vamos sim tropeçar de alguma maneira, mas jamais vamos perder o privilégio da justificação de Cristo. Então, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus. É verdade. Em alguma ocasião, vamos desagradar o nosso Pai e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então é muito possível que, de fato, nós venhamos a tropeçar, nós venhamos a cair. Mas o que se requer dos filhos de Deus, e Deus já falou isso através do profeta Miqueias, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que andes humildemente com seu Deus, que ames a verdade e a justiça. Então nós temos que amar a verdade e a justiça, a todo tempo nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos restaure. Vamos então analisar como se deu a queda. A queda começou com um aviso. Se você analisar, vamos lá para o texto de Mateus, capítulo 26. Então vamos lá para Mateus, capítulo 26. A gente vai passando de um evangelho para outro, porque alguns trazem mais detalhes do que os outros em relação à vida do apóstolo Pedro. Então, para que nós possamos compreender, nós vamos passando de um evangelho para outro para nos completar o raciocínio do entendimento do que queremos expor. Então, veja só, Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Pedro é avisado por Cristo da sua queda. O texto nos diz assim: então Jesus lhe disse, esta noite todos vós. Olha, o texto é claro, o texto está no plural. Jesus está falando não apenas para Pedro, não está no singular, está no plural. Ele diz: todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Perceba que o dispersar aqui dos apóstolos não era apenas para Pedro, era para todos. Jesus falou no plural. Então, todos os apóstolos se escandalizariam, ou seja, sentiriam que seguir a Cristo seria o escândalo das suas próprias vidas, e o medo tomando conta dos seus corações não teve outra. Eles se enclausuraram numa casa e se trancaram com medo dos judeus. Eles fugiram porque Jesus já tinha avisado. O pastor seria ferido e as ovelhas estariam sem pastor. As ovelhas estariam dispersas. E aqui está uma estratégia muito interessante, uma estratégia que Satanás aplica na prática, na vida de muitas ovelhas. Quando a estratégia é essa, é ferir o pastor, é ferir a liderança, e quando se fere a liderança e se fere o pastor, então as ovelhas ficam dispersas, porque não existe líder, não existe mais o pastor, não existe mais a ordem, então as ovelhas não vão mais para o aprisco, elas não participam mais, não tem mais o contato da ordem, do alimento, da provisão, do pastoreio. Então, está aqui uma situação bastante complicada nos nossos dias e que, de fato, é lamentável quando isso acontece. Quando pastores são bombardeados, quando a liderança é atacada, e aí, quando isso acontece, de repente, realmente as ovelhas, a igreja se dispersa, infelizmente. Mas vamos seguir o texto que diz no versículo 32 do capítulo 26. Diz o texto seguinte, olha o que diz o texto, versículo 32 do capítulo 26. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Agora veja mais uma vez a impossibilidade do apóstolo. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja que agora Jesus se dirige exclusivamente a Pedro, somente a Pedro. E aí no versículo
35 diz: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então, preste atenção. Olha o que o texto está dizendo. Preste atenção. Veja, embora aqui a menção foi para Pedro, o texto está dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E olha o final do texto que diz. Se você prestar atenção, versículo 35, o texto diz assim: e todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então perceba que, embora a trajetória de Pedro foi ter negado de forma ímpar, singular, mas as palavras de escândalo, de negação, de hipocrisia, de rejeição, foram de todos. Foram todos os apóstolos, eles disseram a mesma coisa que Pedro disse. Não, Jesus, nós não vamos deixar que isso aconteça, não. João disse a mesma coisa, André disse a mesma coisa, todos disseram a mesma coisa. Não só foi Pedro que disse isso. Claro que ele foi o primeiro. Como alguém muito impulsivo, ele foi o primeiro a dizer, não é? Senhor, não, eu vou morrer contigo. Vou morrer contigo. E aí todos repetiram a mesma coisa. Mas, infelizmente, o fato da queda, que agora nós vamos voltar lá para Lucas, Lucas capítulo 22, voltemos lá para Lucas capítulo 22, e aí nós vamos encontrar, então, como acontece a queda. Se cumpre justamente a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Cristo se cumpre no capítulo 22, versículo de número 50, versículo de número 61. Lucas 22, 61 e 62. Depois que Pedro nega o Senhor Jesus, olha o que acontece. Essa cena, para mim, na Bíblia, essa cena é uma das cenas mais impactantes de todas. Por quê? Porque repare o que acontece depois que Pedro nega Jesus. Capítulo 22, versículo 61. Diz assim o texto: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Essa é uma das cenas mais impactantes, porque quando Pedro acaba de negar o Senhor e o galo canta, quando Jesus está saindo da casa de Caifás, exatamente nesse momento, Jesus acorrentado, amarrado, saindo da casa de Caifás, Pedro grita dizendo que não conhece esse homem, e quando Jesus está saindo da casa de Caifás, é o momento que o galo canta e Jesus olha. Seus olhos fixam no olhar de Pedro. Aquele olhar foi o olhar mais marcante de todos. Aquele olhar foi um olhar e não houve palavras, não houve nenhuma narrativa, apenas um olhar. O olhar de lembrança. Lembrança de quê? Lembrança da palavra do Senhor. O olhar do Senhor faz-nos lembrar da sua palavra. Assim, o olhar de Jesus fixou nos olhos de Pedro e, num mesmo instante, ele se lembrou da palavra do Senhor. E diz o texto, versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse choro amargo não foi simplesmente um choro qualquer. Esse choro aqui tem uma qualidade. Esse amargo aqui é um choro, de fato, diferente, um choro profundo. É um choro de alguém que queria acertar, mas errou. É o choro de alguém que queria ser fiel, mas infelizmente cometeu a infidelidade. É o choro de alguém que queria muito, muito, de todo o coração, com toda a sua boa intenção, sinceridade. Era alguém que queria fazer o que é certo, mas infelizmente deu tudo errado. Esse choro amargo
é o choro de arrependimento, não é um choro de um remorso. É um choro. A mesma palavra expressa em Tiago, quando diz que não pode proceder de uma fonte salgada, sair água doce, nem da água doce sair água salgada. Aqui é o choro da verdade, é o choro da sinceridade, é o choro amargo mesmo, que estava saindo de Pedro ali, o que estava saindo do seu coração era as mazelas do seu coração. O que estava saindo ali no seu choro era a evisceração do seu interior. Estava saindo ali toda a maldade de ter negado o mestre da vida. E é nesse momento que acontece a queda do apóstolo Pedro. Mas, diante desse texto, não dá para entrar em detalhes hoje, para nós estarmos falando da restauração. Ainda teria aqui 2 tópicos para tratar, mas o tempo não me permite. O tempo não dá, mas quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade, falando sobre a intercessão de Cristo por Pedro e depois da intercessão, a restauração, a conversão e a restauração do apóstolo Pedro. Quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade. Mas eu quero pensar com você sobre esse texto. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando os justos e os injustos. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão nos olhando, nos contemplando. Eu posso até esconder coisas de vocês de mim, mas nós jamais esconderemos coisas do Senhor. O Senhor é um Deus que conhece, Ele revela todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos vivendo, o que você está passando. É necessário nós, a exemplo de sabermos que o Senhor está conosco, devemos também saber que os seus olhos contemplam todas as coisas. Ele sabe se você tem uma personalidade forte, se você tem um temperamento forte demais. Ele tratou com um homem assim, com uma personalidade muito difícil, o apóstolo Pedro. Mas ele pôde tratar com aquele apóstolo e caminhar com ele durante todo o seu ministério, até que ele fosse restaurado. Seja qual for a sua dificuldade, a minha dificuldade, a nossa dificuldade, nós temos a oportunidade de colocar diante do nosso Deus, sabendo que Ele é o restaurador de corações, sabendo que Ele é misericordioso. Aqui não foi um olhar de condenação. Aquele olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de alguém que sabia que já estava tudo decretado, que aquele seu discípulo tão impulsivo havia de errar, havia de pecar. Ele já sabia. Aquele olhar foi um olhar de dizer assim: eu não disse a você que ia acontecer? E Jesus olhou com misericórdia, mas Jesus olhou e aquele olhar de Jesus o acompanhou durante todo o instante da sua vida. E nós vamos ver quarta-feira que vem que esse olhar acompanhou o apóstolo Pedro até antes de subir ao céu. E ele teve um momento a sós com o apóstolo, sozinho, só os dois, para tratar frente a frente das suas mais reais dificuldades, dos seus medos, dos seus traumas. Isso levou um trauma muito grande dentro do seu coração. E Jesus teve um particular com o apóstolo Pedro. E nós vamos tratar sobre isso quarta-feira que vem. Como Jesus tratou a restauração nessa particular que teve com o apóstolo Pedro. E que Ele pode fazer conosco também, nos livrando de traumas, nos livrando de medos, de ansiedades, de culpas. Quarta-feira que vem, então, estaremos estudando mais a Palavra de Deus. Mas vamos orar nesse momento, vamos estar adorando ao nosso Deus. Preciso de ti.
como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. A todo instante nós precisamos do Senhor nosso Deus, que Ele nos fortaleça, que Ele não permita, meus irmãos, que o nosso amor por Ele venha se esfriar, mas que se isso acontecer, ou alguma queda, algum tropeço, algum escândalo, lembre do que diz o apóstolo João: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém porém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado. Que nós possamos então nos humilhar, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o nosso Deus. Vamos orar juntos a oração do nosso Senhor Jesus. Oremos nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês e até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Lembrando que domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez ao vivo, juntamente com o conselho da igreja lá na igreja, gravando o culto domingo pela manhã às 9h30 e no domingo à noite às 18 horas. Contamos com todos vocês e que Deus abençoe a cada um. Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo.